A paz de Cristo Jesus, meus queridos e amados irmãos, venho neste momento para compartilhar com você mais uma porção da Palavra de Deus e que você possa ser ministrado por esta palavra através do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Eu quero compartilhar um texto que se encontra em 2 Samuel, capítulo 23, versos 11 e 12, que diz: Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Que palavra tremenda que fala acerca da história desse homem. A história desse homem é contada apenas nesses 2 versículos de 2 Samuel 23. Somente a história dele é resumida em 2 versículos, mas que traz um ensinamento grande para nós como uma grande lição de vida. Porque Davi, quando encontrou Samá na caverna de Adulão, ele era um homem endividado, um homem de má fama e um homem desprezado pela sociedade, aonde ele encontrou refúgio na caverna de Adulão com mais alguns homens. E ali Davi, chegando também, fugindo da perseguição de Saul, encontra esse homem ali na caverna de Adulão e fala para ele acerca da grandeza do poder do Deus de Israel. E ali esse homem se volta para Davi, esse homem se alia a Davi, passa a fazer parte do exército de Davi, se tornando ele e os demais que ali com ele estavam, se tornando os guerreiros de Davi, aonde Samá era o terceiro guerreiro que Davi tinha de confiança. E aí Samá, junto com Davi, fazendo parte do exército de Davi, ele conquista, ele passa agora a ser um homem respeitado, um guerreiro honrado, abençoado por Deus. E aqui ele está na sua casa, plantando, o seu grão, que era grãos de lentilhas, aonde eles plantavam e colhiam para se alimentar deste grão. E quando chega neste momento, aonde ele plantou, ele lutou, teve que esperar para colher aquilo que ele tinha plantado. Diz o texto que vem os filisteus para colher aquilo que era de Samá e do povo que ali com ele estava. E o texto é bem claro que diz que quando os filisteus se ajuntaram em Leí, o povo fugiu de diante dos filisteus. Mas Samá se pôs no meio daquele terreno para defender. Irmãos, aqui a gente aprende uma grande lição acerca de 2 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa que a gente encontra aqui é aquele que é considerado aqui pelo povo, que fugiu de diante dos filisteus. Quantas pessoas hoje têm fugido diante de ameaças? Quando o inimigo aparece, as pessoas olham e vê que parece não ter condições e força para enfrentar o inimigo e preferem fugir e abandonar aquilo que é seu. Quantas pessoas hoje, irmão, abandonando seus casamentos? Quantos homens abandonando esposa, filhos, porque o inimigo começa a aparecer, a observar o seu casamento, e ali ele deixa de lutar, ele deixa de se empenhar em defender a sua esposa, em defender seus filhos e em defender a sua casa. E ele prefere fugir, abandonar aquilo que ele tinha, com medo de lutar para defender aquilo que é seu. E a gente vê também esposas fugindo, abandonando o esposo, filhos, abandonando sua família, porque o inimigo apareceu querendo tomar o que é seu, e ela deixou de lutar, deixou de defender aquilo que é seu,
e fugiu, largando o esposo, largando filhos, para que os filisteus a dominem. E a gente vê também pais desistindo de seus filhos, porque o inimigo aparece para investir, para vir com força e com violência, e pais desistindo de seus filhos, abandonam seus filhos na mão dos filisteus. Meu amado e querido, não faça isso. Não seja um desses que é considerado como o povo que fugiu de diante dos filisteus. Tem pessoas fugindo do seu trabalho, pessoas fugindo de relacionamentos, pessoas fugindo, desistindo de sonhos e projetos, desistindo da sua fé em Deus, desistindo do seu convívio com sua igreja, porque aconteceu problemas e a pessoa acha que é melhor fugir, como muitos já fizeram, porque aqui você vê que o povo fugia de diante dos filisteus. Tem muitas pessoas que acham melhor fugir, abandonar, virar as costas e depois tentar se virar em conquistar de novo aquilo que se perdeu de uma outra maneira, de um outro modo. Mas nem sempre, irmãos, tem que ser assim. Como o texto aqui diz que muitos fugiram ao ver os filisteus. Porém, o texto diz que Samá, ele não foi com o povo. Samá, ele se pôs no meio daquele terreno para defender, porque Samá sabia o valor que aquele terreno, que aquele pedaço de terra, que aquelas lentilhas tinham para ele, e por isso ele se pôs no meio daquele terreno para defender. E é essa lição que eu quero trazer para você nesta noite, nesta hora, que você só irá defender aquilo que de fato você vê grande valor, porque se você não ver valor naquilo que você tem, dificilmente você vai lutar para defender, você vai achar melhor fugir, abandonar, virar as costas, do que lutar e tomar e conquistar e defender aquilo que é seu. Faça como Samá. Samá se pôs no meio daquele terreno e defendeu, e por meio dele se posicionar em se pôr no meio daquele campo para defender, diz o texto que ele defendeu e ele feriu os filisteus e o Senhor efetuou grande livramento. Você vê que Deus operou na vida de Samá, efetuando por meio grande livramento contra os filisteus. Um homem só. Então que você seja esse que vai lutar pela sua família, que vai lutar pelo seu trabalho, que vai lutar pelos seus relacionamentos, que vai lutar pela tua fé, pela tua salvação em Cristo Jesus. Você vai ser um daquele que vai lutar pelos seus sonhos, pelos seus projetos, por aquilo que tem valor para você, que você defenda aquilo que é seu por direito e aquilo que tem valor de fato para você, porque Samá, ele sabia o valor que aquilo tinha para ele, por isso que ele colocou em seu coração: eu não vou entregar aquilo que é meu por direito, eu não vou ir como a maioria que fugiu, mas eu vou defender, porque eu sei o valor que isso tem para mim. Você vai ver também, querido, quando Esaú chegou para Jacó e disse: Jacó, me dê uma porção deste prato de lentilha. E Jacó disse: não, a minha lentilha ela tem um valor, ela custa caro, para mim ela vale o preço da tua primogenitura. E Esaú, como um covarde, fugiu, abandonou a sua primogenitura, entregando a Jacó. Mas Jacó, ele sabia o valor que aquele prato de lentilha tinha para ele, por isso ele não entregou a Esaú sem que Esaú pagasse o valor devido
que aquele prato de lentilha tinha para Jacó. Jacó ele defendeu, Jacó ele protegeu, ele valorizou aquilo que ele tinha, e a gente vê como Jacó foi abençoado e como Esaú foi esquecido por não lutar, por não valorizar aquilo que tinha. Porque, irmãos, a gente vê uma lição. Se os filisteus estão vindo para querer tomar aquele pedaço de terra, aquele campo de lentilhas, era porque aquilo tinha valor. Porque o inimigo, ele não iria tomar aquilo que não tivesse valor algum. Então, abra os seus olhos neste momento. Se ele está vindo contra a sua família, é porque a tua família tem valor. Se ele está vindo contra os seus relacionamentos, contra o seu trabalho para você abandonar, se ele está vindo contra os seus amigos, contra os seus sonhos e projetos para tentar arrancar de si aquilo que é teu, lute, defenda, proteja, e Deus efetuará grande livramento por meio da sua vida, através do seu posicionamento de lutar por aquilo que de fato tem valor para você. Então faça como Samar, não desista, lute por aquilo que é seu de direito, e o Senhor vai efetuar grande livramento através de você. Então eu deixo essa palavra neste momento. Não fuja como a maioria, não fuja, não entregue os pontos como a maioria, mas defenda. Se você souber o valor que isso tem para você, então defenda, proteja com todas as suas forças em o nome do Senhor, e Deus efetuará grande livramento através da sua vida. Eu quero deixar essa palavra de encorajamento para que você seja despertado pelo Espírito de Deus para lutar por aquilo que é seu por meio da sua fé em Deus, porque por meio da fé podemos conquistar o impossível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Quero deixar essa palavra para você neste momento, e que você possa ser ricamente ministrado pelo Espírito Santo de Deus, e que você possa ser impulsionado a lutar por aquilo que é seu. Defenda aquilo que é seu em o nome do Senhor, e Deus efetuará grande livramento por meio da sua vida. Fique na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique na paz.